nosso primeiro assunto será Gabigol. É a notícia quente do dia. É claro que a defesa do Gabigol vai recorrer da decisão no CAS, só que a gente não sabe quando isso vai ser julgado. Até lá, ele não pode atuar pelo Flamengo, mas ele não pode treinar no Ninho do Urubu. André Kfouri, como foi que você recebeu essa notícia? Foi algo que te impactou? E a gente sabe exatamente o que aconteceu no dia 8 de abril, lá no Ninho do Urubu. Ele chega, todos os jogadores fazem o exame antidoping antes das 10 horas da manhã, que é o que estava marcado. O Gabigol se recusa a fazer esse exame, vai para o treinamento, depois ele vai almoçar, sem falar que há relatos que ele distrata as pessoas que ali estavam para fazer esse exame antidoping. Pois é, e entregou o frasco aberto para as pessoas que estavam lá para colher o exame, o que evidentemente, em termos de procedimento, né, já que você está colhendo um material que vai ser analisado em laboratório, é uma coisa completamente inapropriada, né? Pode haver todo tipo de contaminação, até para prejuízo do atleta, isso não deveria acontecer, né? O atleta deveria ser o principal interessado no bom tratamento, no bom manuseio do frasco e da amostra. Então são coisas curiosas, para dizer o mínimo, né? Estranhas, né? Completamente anormais que aconteceram nesse caso, a começar pelo fato de todos os jogadores do elenco do Flamengo, como você disse, terem feito o exame antes do treinamento. Só um deles não. Ainda termina o treino, vai almoçar, trata as pessoas responsáveis pela coleta do exame que estão ali trabalhando de maneira desrespeitosa, de acordo com o relato dessas pessoas. E depois se coloca numa situação que pode ser avaliada como uma tentativa de fraude do material. Muita coisa, eu acho, ainda vai ser esclarecida. O Gabriel tem todo o direito, evidentemente, de se defender. Ele contratou um escritório de advocacia que é muito importante, muito experiente, especializado nesse tipo de assunto lá no Rio de Janeiro. E, né, cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte, é uma coisa que pode ser discutida em algum tempo ainda, né? Já aconteceu há muito tempo. A punição, pelo menos preliminarmente, é longa e ela pode ser duplamente essa pena, o dobro da pena que ele já recebeu. Então é um assunto sério, pode ter um dano correspondente à carreira do Gabriel se ele for condenado, e é uma coisa muito preocupante. Sim. Eu recebi essa notícia, acho que todo mundo com preocupação. Pois a defesa do Gabriel, ela se manifesta a partir de 26 de janeiro, mas ele só é denunciado em dezembro. Então, a partir do momento em que recebe a denúncia de fraude ou de tentativa de fraude, a defesa estava dentro do prazo para se defender e o julgamento aconteceu em 2 dias, na segunda-feira passada, e aí teve essa pausa e agora, nessa segunda-feira, teve o resultado do julgamento. E foi algo recebido com muito espanto também pela diretoria do Flamengo. Ninguém estava esperando que ele fosse considerado culpado por essa tentativa de fraude ou por fraude. E 2 anos é o mínimo da pena, Zupac. Sim, a pena máxima era de 4 anos, né? Então, parte da discussão que acontece nesse momento é se a pena para o Gabriel foi exagerada ou não. E aí depende muito do ponto de vista que você pretende olhar, né? Se a gente está falando de um caso que poderia ter pena máxima de 4 anos e ao atleta foi dada uma pena de 2 anos para ele cumprir 1 ano, eu não vejo exagero nisso. E assim, doping é coisa muito séria. Exame antidoping é coisa muito séria. É uma coisa sagrada, absolutamente sagrada. E no futebol tem que ser tratado como tal. E geralmente não foi pelo Gabriel, individualmente pelo Gabriel, né? Então esse caso, ele me desperta 2 olhares. O olhar prático para o protocolo que foi descumprido, né? O Gabriel infringiu uma regra, e aí alguém pode dizer, mas ele não estava tentando burlar, ele só foi marrento e não quis fazer. O funcionário, o rapaz que está ali para colher a amostra da urina do Gabriel e levar, ele não é obrigado a interpretar o que o Gabriel está fazendo, quem é o Gabriel, como ele age, né? Um atleta que, primeiro, se nega a fazer o exame, depois, pega o pote da mão do funcionário, depois quer fazer a sua urina, o seu xixi, escondido. E depois entrega esse pote aberto para o funcionário, ele pode estar perfeitamente burlando. E o cara não tem que interpretar se o Gabriel tá, não tá. Tem protocolos, né? E o protocolo foi descumprido. E esse é o primeiro ponto, e é o que levou o Gabriel para o julgamento, e é o que
acabou acarretando essa pena que é severa para a carreira do Gabriel. Talvez não seja tão severa olhando o macro da coisa, pena máxima, histórico em outros esportes, mas para a carreira do Gabriel, claro que é uma pena severa. A outra coisa que me chama a atenção é olhar só para o comportamento do Gabriel. Tipo, tentar entender por que um atleta tem um comportamento desse se achando maior que tudo. Isso que me chama a atenção, porque o Gabriel é um cara marrento, ele é um cara marrento, mas até onde a gente sabe, ele é um cara muito profissional nas atribuições dele com o Flamengo, muito comprometido com o Flamengo. Mas esse comportamento de ignorar, de destratar, de fazer como quer, quando quer, da maneira que quer, é um desrespeito tão grande de alguém que se acha maior do que a situação. E não é a primeira vez. Se a gente parar para lembrar, no meio do ano passado, Fansport talvez se recorde, tivemos um episódio, um intervalo de um jogo do Flamengo no Maracanã, onde o Marcos Braz e o Gabriel quase saíram no tapa. Né? Foi um jogo em que o Gabriel deixa o jogo no intervalo, no fim do primeiro tempo, machucado. O gramado do Maracanã estava uma porcaria. O Gabriel estava, com razão, reclamando do gramado do Maracanã. Ele não voltaria para o segundo tempo por estar machucado. E ele queria ir embora do estádio. E o Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, falou para o Gabriel que ele não podia ir embora, porque se por um acaso ele fosse sorteado por doping, ir embora, não fazer o exame, quer dizer positivo. Conta como positivo. E o Gabriel queria ir embora, e ele e o Marcos Braz quase saíram no tapa. Então não é a primeira vez que o Gabriel se acha maior do que, no caso, o exame antidoping. Esse caso, inclusive, ele acontece depois desse caso que aconteceu no Ninho do Urubu. E no relato, ele diz exatamente isso, no relato das pessoas que estavam lá para fazer o exame antidoping, que o Gabriel gritava, toda vez sou eu que preciso fazer este exame antidoping. Bom, se tiver que ser, vai ter que ser ele sim que vai fazer. Bom, hoje, lá no Rio de Janeiro, tem o lançamento do livro do Zico, a ESPN está por lá, e o Zico foi perguntado sobre esse caso. Vamos ouvi-lo. Já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica. Só para deixar claro, tá? Então, assim, o exame antidoping do Gabigol deu negativo. Sim. Ele não estava dopado. O grande problema é todo o imbróglio, tudo que acontece antes desse exame ficar pronto. André Fúrio, eu também queria a tua opinião. E aí o Zico está lá dizendo que o CT dele está à disposição, já que o Gabigol não vai poder nem treinar no Ninho do Urubu. Também queria que você falasse sobre se você achou que 2 anos, no caso ele vai cumprir 1, porque 1 ano a gente já coloca ali como uma pena, é muito grande, se é um absurdo ele ficar esse tempo fora. Não. E como é que você imagina que o Flamengo tem que fazer agora? Começar a procurar um substituto para o Gabigol? Bom, a sua segunda pergunta é uma questão que o clube precisa ver em relação ao que interessa a ele nesse momento, né? Um jogador como o Gabriel, com as mesmas qualidades, não vai ser encontrado de uma hora para outra, embora o Flamengo tenha plena consciência, esteja bem informado a respeito do transcorrer desse caso, né? Não foi uma coisa que aconteceu também de repente. E em relação à punição, as punições, elas são tipificadas, né? São regulamentos internacionais, são de conhecimento público até. Então, não. Alguém pode achar, nossa, é muito tempo. O tipo de ofensa no qual um comportamento como o do Gabriel é analisado pelo Código Antidopagem Internacional é seríssimo. A punição tem que ser compatível.
O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada. A nota do Flamengo, então ele vai apresentar esse recurso, como eu disse, o Flamengo também dando ao atleta esse respaldo, e aí, caso seja acatado esse recurso do Gabigol, um novo julgamento deve ser marcado aí agora pela Corte Arbitral do Esporte, que é o nível máximo aí para essa tentativa. Começa esse ano, né, sendo até muito questionado se vai ser aproveitado ou não, se fica ou não, reta final de contrato também, né, o noticiário em torno do Gabigol esse ano muito esse, né, a gente tem números dele, inclusive aí, e agora mais essa situação também de suspensão por fraude do doping. Olha os números dele na temporada. 8 jogos, apenas 2 como titular, 25% do total, 294 minutos, 36,8 minutos por jogo e 2 gols marcados. A gente tem, desde o ano passado, né, a gente tem falado pouco do Gabigol dentro de campo se destacando, né? A gente falou muito sobre a questão contratual, teve um interesse muito grande de alguns clubes brasileiros, o Corinthians, né? Principalmente, né? A gente está falando de um cara que representa muito para a história do Flamengo e para essa era vitoriosa. Eu acho que ele é o grande símbolo, né, desse Flamengo vitorioso e também um grande protagonista, né, desse momento que o Flamengo empilhou taças, só que ele cria um problema agora para ele e para o clube, né? E pelo que a gente sabe dos fatos até agora do caso, por imaturidade, por achar que não ia dar em nada, só que ele está acostumado, ele é um atleta profissional, camisa 10 do Flamengo, sabe como é que é essa questão do antidoping, né? Você tem protocolos que precisam ser respeitados. Ele teve uma quebra no protocolo, como eu falei anteriormente. Dentro do exame dele não foi apontado nenhum tipo de substância ilegal, mas tem uma quebra no protocolo que aí pode deixar em aberto a possibilidade de um fraude. E isso é grave. Agora o Gabigol vai ter que correr atrás para tentar essa absolvição, até dando crédito aqui ao Andrei Kampf, né, que é um especialista nessa parte jurídica e do esporte. Dentro desse recurso, ele pode ter a pena anulada ou ele pode ter a pena máxima, que seria um aumento, seriam 4 anos. E aí, por enquanto, ele tem essa pena até o ano que vem, né? Até abril do ano que vem, até porque o tribunal demorou para julgar o caso. Então, já teve 1 ano aí em atividade, tudo bem que não foi no nível que a gente espera do Gabigol, mas acho que, assim, era algo para, assim, ser evitado com tranquilidade, né? Assim, a gente fica se perguntando por que isso acontecer. No meu olhar, fora do âmbito jurídico, eu também acho que é bem severo, já que o exame deu que estava tudo positivo. E a gente está falando muito no escuro, assim, porque, eu acho sim que ele pode ter feito pirracinha, ter feito birra e tal, mas pode também o pessoal do negócio também ter sido meio... Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. O famoso não precisa, né? Pra quê? Dá uma segurada, né?